Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos de volta ao Violência contra a Mulher Não é Normal. Eu sou Amanda Sadala, cofundadora das Serenas, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa jornada entrando no módulo 4. Mas antes disso, vamos lembrar um pouquinho o que vocês fizeram até aqui. A gente começou conversando sobre o que é essa tal de violência contra meninas e mulheres. A gente falou sobre o que isso tem a ver com a escola, como você, profissional da educação, está conectada com esse tema. Depois a gente falou sobre a violência doméstica intrafamiliar e agora no módulo 4 a gente vai falar sobre relações e afetos na adolescência. Mas o que isso significa? Bom, gente, para a gente falar de relações e afetos, a gente vai começar falando sobre como as relações são construídas lá na infância. Depois, na aula 2, a gente vai falar sobre o que são os relacionamentos abusivos. Lembrando que meninas e meninos adolescentes já estão vivendo relacionamentos abusivos e é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Na aula 3, a gente vai falar sobre machismo e masculinidades. Afinal de contas, o machismo afeta os meninos? Como? Por quê? O que a gente pode fazer para mudar isso? Então, vamos começar falando sobre as relações na infância. Para a gente falar disso, eu quero trazer alguns dados que foram mostrados ao longo desse curso sobre violência e juventudes. A gente vai começar com esse dado que mostra que em 2018, mais de 40% de mulheres entre 16 e 24 anos sofreram algum tipo de violência de gênero. Esse dado mostra pra gente que a violência doméstica, intrafamiliar, o assédio, a importunação sexual, tudo aquilo que a gente aprendeu não acontece só com mulheres adultas. Pelo contrário, lembram que na nossa primeira aula a gente aprendeu que a violência sexual, as maiores vítimas de violência sexual no Brasil são as meninas com menos de 13 anos? Então a gente também precisa pensar nas outras violências que essas meninas e mulheres sofrem na adolescência e na juventude. O outro dado traz que mais de 60% de mulheres jovens sofreram algum tipo de assédio em 2018. A gente aprendeu também que assédio é como popularmente a gente chama aquilo que na lei é o crime de importunação sexual. Quando uma menina, uma mulher está passando na rua, alguém faz algum comentário com uma conotação sexual, algum gesto com uma conotação sexual, sem o consentimento da outra parte. O que acontece, gente, é que além das meninas e mulheres estarem sofrendo muitas violências por serem meninas e mulheres, como a gente aprendeu, essas meninas, elas também cedem mais facilmente a atos de controle. O que isso significa? Isso significa que essas meninas, elas excluem amigos e amigas de redes sociais quando esse parceiro solicita, que elas acabam excluindo fotos quando esses parceiros solicitam. Pensa se na sua escola, pessoas que você conhece que trabalham em escola, já falaram sobre casos de meninas que excluíram seu Instagram, Facebook, porque o namorado pediu, por exemplo. Isso é uma forma de controle, de violência psicológica. E as meninas adolescentes acabam cedendo a esse tipo de violência. E isso não quer dizer que é culpa delas, isso é muito importante, tá, gente? Isso não significa que é a responsabilidade delas. Isso significa que essas meninas aprenderam que é normal fazer isso, que é normal numa relação, para ser aceita, para ser amada, ceder a esse controle, a esse ciúmes excessivo. A gente vai falar sobre isso. A gente tem esse dado que 37% dessas meninas revelaram que fizeram sexo sem camisinha com o namorado. Isso, gente, é algo que eu escuto muito nas rodas de conversa, quando eu faço as rodas de conversas nas escolas. Eu ouço muitas meninas me falando assim: Amanda, o meu namorado fala que é muito mais prazeroso transar sem camisinha. E aí, quando essa menina diz pro namorado: não, mas eu quero usar o preservativo, ele fala: então eu vou terminar com você. Ou, então você não me ama de verdade? E isso, gente, é violência, isso é violência sexual. Forçar alguém a ter uma relação sexual sem o uso do preservativo. Isso acontece muito entre adolescentes. Isso acontece muito porque a masculinidade tóxica, que é um tema que a gente vai falar na nossa terceira aula desse módulo, ela justamente ensina para os meninos que para você ser um homem que sente mais prazer, um homem com maior masculinidade, você deve transar sem uso de preservativo, por exemplo. Isso não é verdade, isso não tem nada a ver, isso é algo que foi aprendido e que só fomenta mais violência contra meninas e mulheres. Por isso que aqui hoje a gente vai conversar muito sobre como as meninas na infância vão aprendendo que amor tem alguma coisa a ver com ceder à vontade do homem. E o amor também, e o homem também na infância,
aprende que se relacionar com uma mulher significa, de alguma forma, controlá-la, significa, de alguma forma, ter poder sobre ela. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos pensar o que são essas construções que a gente tem na infância. Vocês lembram dos casos que a gente trouxe lá no primeiro módulo, quando eu falei da Cida? Eu falei que a Cida é uma mulher que se envolveu com teve alguns relacionamentos em que ela sofria violência doméstica e que ela ouviu de um policial a seguinte frase: parece até que você gosta de apanhar, porque ela teve muitos relacionamentos onde ela sofria violência. O que acontece é que a gente tem que pensar o que está por trás disso. Onde a Cida aprendeu que apanhar é algo normal em um relacionamento. Ela aprendeu esse conceito que faz com que ela inconscientemente fique em relações onde ela sofra violência. Ela não gosta de sofrer violência, não é isso. Não é que ela gosta de apanhar. É que ela não sabe que dá pra gente amar alguém e ser amada sem apanhar. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos estudantes. O que acontece é que quando esse estudante, essa criança em casa, na infância, vivencia uma família onde há violência, há muita probabilidade dessa criança reproduzir essas violências, sendo essa criança o agressor ou sendo essa criança uma vítima que normalizou esse padrão de relação violenta. Por isso a importância da escola acolhedora. Porque quando a escola faz algum tipo de intervenção, a gente consegue transformar essa forma que essa criança enxerga como são as relações. Ela começa a ressignificar o que são as relações, o que são os afetos, entendendo que isso não tem nada a ver com violência. E aí, onde a gente aprende, então, que amor e violência têm alguma coisa a ver? Em que momentos da infância a gente aprende isso? Eu queria perguntar se você já ouviu alguma dessas frases. Reflete aí. Seja forte, não tenha medo. Os meninos ouvem muito essa frase. Seja forte, menino. Para de ser medroso. Eu converso com muitos homens policiais que me contam que na infância ouviam isso. Isso faz com que esse menino aprenda que ele não pode expressar sentimentos e que ele não pode pedir ajuda. Tanto que a gente tem uma dificuldade enorme para que meninos vítimas de violência sexual peçam ajuda. Porque eles entendem que eles não podem ter medo. Eles sempre têm que ser fortes, eles sempre têm que expressar essa masculinidade. A gente também ouve que seja uma mocinha educada e dê um beijo no tio. Quem nunca ouviu isso? Dá um beijinho no tio. Às vezes essa menina não quer dar um beijinho no tio. Só que ela aprendeu que se ela não fizer isso, ela está sendo mal educada. Então essa menina na infância aprende que dar um beijo em alguém sem desejar é algo que ela deve fazer para ser aceita naquele grupo familiar, para ser uma boa moça, para ser alguém que está fazendo o que é correto. E é ali que essa menina começa a aprender a ceder mesmo quando ela não deseja fazer aquilo. Por isso, gente, que falar para uma criança dar um beijinho e forçar que ela faça sem que ela queira é muito grave, porque isso fere o consentimento, o princípio do consentimento, de respeitar o desejo, o corpo e o espaço dessa criança. A gente também ouve aquela frase, eu te bato porque eu te amo. Isso a gente ouve muito, né? Ah, é uma palmada, mas é porque eu te amo. Amar não tem nada a ver com precisar violentar. E precisar violentar, sendo entendido como uma noção de amor, é o que sustenta tanta violência contra crianças, adolescentes e mulheres no nosso país e no mundo. Essa noção de que para educar eu preciso bater e que educar significa amar. E aí que as coisas vão sendo relacionadas. E a gente precisa desconstruir essa ideia. Desconstruir a ideia de que bater, que controlar o corpo do outro, que invadir o corpo do outro. E lembrando que a violência não é só bater, né? Tem outros tipos de violência. Mas a violência nada mais é do que você intervir no espaço do outro sem o consentimento, forçar o outro a alguma coisa que ele ou ela não deseja. E fazer isso entendendo como uma forma de educação, gente, só reforça padrões de violência. Tem uma outra frase que é assim: precisamos cuidar do papai. Ele está nervoso porque ele está trabalhando muito. Quem nunca ouviu isso?
Filha, calma, o papai tá gritando, o papai tá nervoso, mas é porque ele tá trabalhando, ele tá trabalhando muito, ele tá estressado, vamos ficar quietinho aqui no quarto enquanto ele tem o momento dele ali de explosão. Isso é naturalizar a mulher como cuidadora desse homem. Isso é também naturalizar a violência como sendo algo normal. E isso também naturaliza a ideia de que o trabalho do homem causa estresse, mas o trabalho da mulher não. E lembra que a gente conversou, né, sobre como a mulher tem a jornada de trabalho fora e dentro de casa. Então, a mulher tem uma jornada de trabalho extremamente estressante e não pode ficar estressada. Mas o homem pode, isso é aceito, como se a gente passasse a mão na cabeça dele. E aí essa criança vai aprendendo que é natural que o pai fique violento e que ela aguarde, espere até que passe e depois finge que nada aconteceu. Só que nesse processo, o menino vai aprendendo o que é um padrão de relação, um padrão onde há violência, onde o estresse é expressado através da violência, e a menina vai aprendendo que o papel dela como mulher é cuidar deste homem. E aí, gente, para a gente concretizar tudo isso, eu queria que vocês olhassem um pouquinho para essa história. Essa é a história da Maria, que foi agredida pelo marido na frente dos filhos, o Rafael e a Gabriela. Bom, o Rafael, quando ele cresceu, ele começa a se relacionar com a Juliana e ele começa a controlar as roupas que ela veste, começa a controlar com quem ela conversa. O Rafael e a Juliana, eles se casam e eles têm uma filha, que é a Marília. E a Marília passa a ver a mãe sendo agredida pelo pai. Olhando nessa história, a gente já percebeu algo super importante, que é esse ciclo intergeracional de violência. A gente está falando de um menino que viu o pai agredir a mãe, entendeu que as relações são baseadas na violência, que ser homem é ser violento, não aprendeu outras formas de expressar seus sentimentos, aprendeu que ser homem significa controlar de alguma forma a mulher, e ele começa a fazer isso com a Juliana. A Juliana e o Rafael se casam, e o Rafael então começa a agredir a Juliana fisicamente. E a Marília começa a presenciar essa cena. Só que na escola, a Marília, diferente da Maria, a Marília, diferente do Rafael e da Juliana, a Marília, ela passa por um programa sobre violência de gênero. E ela compartilha na escola aquilo que ela viveu em casa. Ela identifica que aquilo que ela está vendo na sala de aula sobre violência doméstica é o que acontece com a mãe dela. Ela identifica e busca ajuda, e solicita ajuda. Então, a Marília e a sua família passam a ter atendimento psicossocial. E acontece que, no futuro, a Marília ela inicia um relacionamento com o João, e o João passa a humilhar a Marília em público quando ele é contrariado. Lembra como chama isso, gente? Violência moral. A gente aprendeu no módulo 2. E a Marília lembra o que ela aprendeu na escola, começa a perceber que há algo de errado naquela relação, entende que ser humilhada quando ela diz algo que o companheiro não concorda não é normal, não deve ser aceito, porque ela aprendeu isso na escola e ela pede ajuda. Essa é a diferença. Esse é o papel da escola para desconstruir ciclos de violência. Aqui, a gente faz um corte. Aqui, a gente evita que essa linha continue. Mas a gente tem que lembrar que ela teve um atendimento psicossocial. Ou seja, essa menina e a família não foram cuidadas pela escola. A escola encaminhou para vários serviços que passaram a fazer esse atendimento. E vocês vão aprender sobre isso no próximo módulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia não é responsabilizar a escola e dizer que a escola deve quebrar este ciclo. A escola já tem que fazer muita coisa. Mas a escola tem a oportunidade, através de um currículo antissexista, de um currículo que trabalhe prevenção, a gente vai falar sobre isso no último módulo, a escola tem a oportunidade de mostrar para esse menino e para essa menina que tem outras formas de se relacionar e conectar essa vítima e a família com a rede de proteção, que vocês vão aprender no próximo módulo.
Então, gente, hoje a gente entendeu o que é isso que as crianças aprendem na infância, que é reforçado na adolescência e acaba sustentando relações violentas, que acabam sustentando a naturalização da violência. Eu queria muito que vocês, depois da aula de hoje, começassem a refletir sobre comentários, piadas que são faladas no dia a dia, da sala de aula, da escola, do trabalho, da família, e que as crianças ouvem. E queria que vocês começassem a pensar de que forma essas piadinhas, esses comentários, podem sustentar a ideia que essa criança, esse adolescente tem de que violência, preconceito, discriminação contra a mulher é algo normal. Faça esse exercício. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o tal do relacionamento abusivo. O que isso significa? Obrigada, gente. Até a próxima.